Mas, professor Cícero, eu perguntaria ao senhor o seguinte, a respeito desse momento que nós estamos vivendo agora no planeta. Nós temos aí uma apresentação, um estudo feito pelo Geraldo Lemos e outros, inclusive obras editadas a respeito da transição planetária, cujo o ápice seria o ano que nós estamos vivendo, 2019. Reza a lenda aí que Chico Xavier teria confidenciado a um amigo, no sentido de que houve uma grande reunião no espaço em que Jesus intercedeu a nosso favor e que essa advocacia dele nos rendeu uma certa moratória para que não houvesse uma transição abrupta no sentido de uma modificação geológica, geográfica, questão de localização dos povos e tantas outras coisas que seriam, a partir daquele momento, determinadas pelo plano superior. E Jesus teria, então, junto com seus pares, concedido 50 anos a fim de que a humanidade fosse mais tolerante um povo com o outro. Uma espécie de moratória. Uma espécie de moratória. E sobre o aspecto da ciência, qual é a sua visão a respeito disso? Olha, do ponto de vista da preocupação científica, de um modo geral, global, em 1986, a Unesco convocou um grupo chamou de notáveis, Prêmio Nobel de Física, de Matemática, de Medicina, e mais 19 personagens que participaram desse simpósio, que foi realizado em Veneza, em 1986. A preocupação era com vistas à questão da transição planetária, tendo em vista todos esses fenômenos geoclimáticos que estão ocorrendo no mundo e que estão alertando os senhores do poder político-econômico do planeta para fazer uma reflexão com a maior responsabilidade possível, no sentido de evitar esse cataclisma, que será um verdadeiro cataclisma, sem ser, digamos assim, uma profecia destrutiva, etc. Porque, segundo nós sabemos, essa data limite do ano de 2019, nesse ano que o senhor falou, em 86, não havia esse conhecimento. Nós fomos sabendo recentemente, né, a respeito desse tema. Então, talvez uma coisa tenha a ver com a outra. Nem tem dúvida. Então, o que eu estou vendo aqui, por isso é importante nós abordarmos essa questão num diálogo através dos meios de comunicação e telecomunicação, porque nós estamos vivendo exatamente nessa época, 2019, um momento muito delicado do ponto de vista mundial, internacional, a julgar pela paisagem político e econômica e religiosa do nosso planeta. Você vê os antagonismos e o fanatismo ideológico, político-religioso, político-econômico, isso está exacerbando entre esses líderes mundiais, do atual governo dos Estados Unidos, na América Latina, na América do Sul, aqui mesmo no Brasil, na Arábia Saudita, na Rússia, etc. Esse clima existe para uma convulsão social e até uma possível hecatombe nuclear.
Mas o senhor há de convir comigo que, no caso da América do Sul, por exemplo, nós já tivemos muito pior. E nós tivemos um regime de direita muito forte, muito temido. Depois nós tivemos a esquerda, que também causou um certo alívio no momento, mas depois veio a conta para pagar. Mas hoje parece que estamos restabelecendo um diálogo. E o mesmo em nível mundial. Né? Nós tivemos a Primavera Árabe, que deu uma modificada naquela parte do globo. A América do Norte continua com o seu poderio, de outro lado nós temos outros países também com poder bélico. Mas a violência sempre ocorreu no mundo. Aqui mesmo, na nossa esquina, na nossa cidade, os índices de criminalidade sempre foram altos. Né? No mundo também sempre se matou muitas injustiças. Mas nós temos uma sensação hoje que parece que aos poucos estamos vencendo. Eu creio que sim. Por isso é uma transição. Mas essa transição é transição. Nós estamos num processo que é cíclico e ele é cósmico. Essa visão parece que nem todos os que detêm o poder político, econômico, de um modo geral no mundo, eles estão aceitando. Por exemplo, vamos tomar lá o presidente dos Estados Unidos. Ele tem sido advertido com relação à contribuição dos Estados Unidos na elevação da temperatura global. E ele não aceita isso. Então, mas não, em não aceitando, continua produzindo CO2. E isso vai atingir todo o planeta. Essa consciência ética, ele ainda não tem. Então ele tem que ser advertido por vários sistemas de pressão para que ele, ou pelo menos os que o apoiam, tome uma decisão para equilibrar. No caso da América do Sul, a América Latina de um modo geral, parece que está havendo um certo equilíbrio, eu concordo contigo. Mas a questão da transição planetária, ela, desde, eu já citei o caso da Carta de Veneza, que foi um alerta. Em 1992, por aí, o Clube de Budapeste, formado por grandes pensadores, cientistas, Dalai Lama e outros de ideologia e de religiosidade as mais diversificadas, tendo essa consciência ética, ecológica, bioética, cosmoética, estão alertando todos os líderes que têm o poder. E o Brasil tem uma destinação muito grande, que ainda os brasileiros, nós brasileiros, não temos essa consciência da nossa responsabilidade. Segundo Humberto de Campos, em Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ele faz uma previsão da destinação do Brasil no contexto mundial. Não quer dizer com isso que o Brasil seja um país, um povo privilegiado, não é essa a conotação. Todas as nações do planeta Terra, por mais modestas que sejam, por mais minimamente seja a sua possibilidade de interferência no sistema global, todas têm uma missão planetária do ponto de vista de uma visão ético-espiritual transcendente, e que
essa visão, hoje, com o avanço da física quântica, mostrando a importância do pensamento, a importância do pensamento, a importância da espiritualidade. Então, o que está apresentando esses movimentos, tanto do Clube de Budapeste, quanto o Manifesto de Veneza, eles estão mostrando que há necessidade desse diálogo, com base na própria ciência, na física quântica, que estabelece uma série de princípios. O princípio da complementaridade, da transdisciplinaridade, a questão da espiritualidade. Imagine você falar em espiritualidade há uns anos atrás. Hoje, na Faculdade de Educação da Universidade Federal do qual eu faço parte como professor de lá, né, temos uma disciplina espiritualidade e educação. Então, está havendo um despertar e que não pode ser interrompida. Esse despertar já é um sinal positivo da macro transição ou da grande transição planetária que nós estamos vivenciando. A transição planetária já começou há muito tempo. Essa consciência nós temos que espalhar pelo mundo, pelas redes sociais, porque cada um de nós tem uma parcela de responsabilidade com a relação dos nossos pensamentos e as nossas ações. Só para ilustrar um pouquinho, eu acabei de ler há poucos dias, um livro do professor Moacir Araújo Lima, que é um grande professor, um grande físico, um grande educador, e lá ele taxativamente, com base na física quântica, quântica e consciência, ele faz uma reflexão sobre a física quântica e a questão da consciência. Para você ver quando é que no sistema científico, mecanicista, materialista, cérebro-cêntrico, que é ainda o vigente na ciência de um modo geral, iria admitir a questão da espiritualidade do espírito. Isso iria nem pensar. Sempre foi uma guerra muito grande entre a ciência, né, e a espiritualidade. Embora tivemos grandes vultos, né, como William Crookes, que desenvolveu um trabalho muito bonito no espiritismo, é um cientista e inclusive descobriu um dos elementos da tabela química, né? Então ele e grandes, né, Newton foi um que ele passeou pela religiosidade natural, né, fazendo um contraponto entre a ciência e a natureza, exato, que era Deus por trás da natureza. Exatamente. Então, mas os ortodoxos, né, sempre venceram essa guerra. Bom, então veja você citou William Crookes, excelente. William Crookes, um grande físico químico, que deu uma contribuição na área da ciência, que até hoje, as lâmpadas Crookes no campo da eletricidade, mas quando ele testemunhou a favor do fenômeno de materialização da Kate King, ele foi combatido pelos ortodoxos da ciência e tentaram denegrir a pessoa de William Crookes. Isso foi em 1860, 65, 70, por aí. Nós estamos em 2019. A Unipaz, a Universidade da Paz, que nós precisamos promover no meio espírita e não espírita, promover a Universidade da Paz, com Pierre Rivaio, que foi um dos fundadores da Universidade da Paz no mundo, em Paris, com um outro grupo de pensadores, e Pierre Rivaio é um nome que foi
lembrado para o Prêmio Nobel, é um nome significativo. Eles fizeram, há bem pouco tempo, há uns 8 ou 10 anos atrás, uma experiência que poucas pessoas conhecem e precisa ser mostrado e divulgado. Eles fizeram uma experiência. Pierre Weill conseguiu reunir um grupo de cientistas americanos, do qual participou o Pierre Racos, que foi um grande psiquiatra, Stanley Krippner, que foi um grande parapsicólogo e ligado a universidades americanas, e fizeram, sob a orientação do Pierre Weill, o projeto da transcomunicação, projeto da transcomunicação e o projeto Magenta. O projeto Magenta mostrou uma série de fenômenos extrafísicos e que de tal envergadura do ponto de vista das consequências científicas e das implicações da espiritualidade no plano físico. Os mortos, os que morreram, estão mais vivos do que nós. Então, esse antagonismo, essa rejeição de aceitar a espiritualidade e a transcendência, e eu vou usar uma expressão, o mundo físico é uma cópia do mundo extrafísico. Essa visão espiritualista se encontra nas filosofias, nas religiões orientais, tem que ser valorizado com sabedoria perene. Então tudo isso está em ebulição. E o Moacir disse que a expectativa, se você tiver a expectativa sobre algo, e essa expectativa for muito intensa, a expectativa, está escrito no livro dele, baseado na física quântica, a expectativa determina o fato. Então, a importância do pensamento e da palavra, gerando ações e consequências de acordo com o significado dessas palavras. Uma palavra de violência vai gerar uma reação em cadeia, mobilizando as energias do mundo e no plano psíquico, etc. É muito grave isso. Isso precisa ser tornado público. Agora, o senhor está falando agora sobre o aspecto interior, né? Um aspecto espiritual, psicológico. Então, nós teríamos duas espécies de transição. A transição planetária material e a transição planetária espiritual. Muito bem colocado, muito bem. E nós, nesse programa que nós queremos fazer, e do qual estou tendo a honra de participar, nós precisamos fazer essa reflexão. E muito oportunamente você faz essa dicotomia. Essa dicotomia não quer dizer separação. Porque tudo, um outro princípio da física quântica é da complementaridade. Por exemplo, na física newtoniana, a luz era corpuscular, digamos. Olha só, tudo é o átomo e tudo é... A filosofia era baseada na filosofia atomística. Com Einstein, ficou demonstrado que a luz, ora se comporta como onda, ora como partícula. E isso a física quântica mostra. E a observação do pesquisador em investigar a
a dinâmica do átomo através dos aparelhos altamente sofisticados da tecnologia científica, eles constataram o seguinte, que o átomo, aquela partícula, o quantum de energia, ele se comportava em função do olhar do observador. E isso aí está revolucionando o pensamento filosófico, metafísico, mostrando quanto nós podemos interferir no nosso olhar, com os nossos pensamentos, na natureza como tal. Eu queria, não querendo me interromper, mas aproveitar esse ponto que o senhor está abordando. O senhor tem uma experiência muito grande naquele trabalho que o senhor desenvolveu, foi um dos autores, que é Os Pais Gestantes. Sim. Então, o senhor que participa de uma atividade dessa, intrauterina, espiritual, de recepção dessas almas que estão chegando agora, o senhor tem a nítida percepção de que essas crianças que estão nascendo, que já estão aqui, fazem parte de uma falange extremamente grande de espiritualidade muito mais avançada para essa transição, né? Já a partir do ano 2000, segundo algumas informações, um pouco antes de 2000, só reencarna no planeta Terra aquele espírito ou aquela consciência que já atingiu o nível de uma consciência de regeneração. E outra coisa a mais que nós estamos observando, eu estou fazendo um pós-doutorado agora, e essa temática toda nós estamos estudando. É uma proposta que eu faço no pós-graduação da Universidade Federal, na Faculdade de Educação. Exatamente esse olhar. E a minha proposta é de exatamente mostrar que a educação da criança começa antes dela reencarnar, através da reeducação dos pais biológicos, porque eu não tenho dúvida que há uma intercomunicação materno-paterno-fetal fisiológica, paranormal, e a possibilidade, esse é um propósito para a experiência que eu apresentei, está em vias de aprovação, para investigar a memória extracerebral através do feto, a partir do 9º mês. Ninguém fez isso no mundo. Nós propusemos isso. Se isso vai ser aceito, vai depender do olhar da comissão científica que vai avaliar a minha proposta. Como eles são mecanicistas, cérebrocêntricos, eles não vão aceitar isso. Eu estou promovendo, estou partindo de uma proposição visionária, visionária na visão deles. Mas isso já é parte, são sinais da grande transição que nós estamos vivenciando. É interessante, nesse livro, que o Pierre Rivaio e a sua equipe da Universidade da Paz, baseada nessa experiência que foi submetida ao CNPq. O CNPq é o órgão máximo na área da ciência, da pesquisa, da educação no Brasil. E eles reconheceram as provas apresentada no projeto Magenta, que eu não vou entrar em detalhe porque o nosso programa não permite. Então, esse conhecimento, já data de 9 ou 10 anos, precisa ser conhecido pelo povo e apresentado na universidade, eu estou fazendo agora, nesse pós-doutorado que eu vou fazer.
Então veja você, isso para mim são sinais de que a transição está em plena dinâmica de ascensão. Aí você vê, são os aspectos positivos de uma nova aurora planetária, em que o mundo será transformado de mundo de provas e expiação, a Terra, em mundo de regeneração. E para tanto, os espíritos que habitam a espiritosfera da Terra, a conscienciosfera da Terra, que é o mundo real, eles estão reencarnando em diferentes partes dos continentes do planeta Terra, no Oriente, no Ocidente, em diferentes países, proporcionalmente, obedecendo a um plano maior, em que esses mutantes são verdadeiros mutantes. Essas crianças estão trazendo, que são espíritos com outro nível de maturidade consciencial, tem outra visão de consciência planetária, de fraternidade, de amor ao próximo, de solidariedade humana. Isso aí vai depender muito da educação. Então, no campo da educação formal e informal, nós temos um grande desafio. Os pais espíritas em especial. Daí a importância da educação de pais gestantes, porque nós podemos estabelecer um diálogo, que eu vou chamar um diálogo pedagógico, pai, mãe e filho. Então, eu estou muito entusiasmado com esse despertar. Mas, para acrescentar ainda mais, já existe no planeta Terra crianças alienígenas. Parece temerário dizer isso. Eu estou acompanhando, através de uma jornalista, 2 casos de crianças, 7 anos, que espontaneamente e inesperadamente, essa jornalista descobriu que estão dizendo que não são desse planeta e falam um outro idioma e identificam os planetas. Eu não posso dar detalhes aqui, porque ainda não tenho autorização para isso. Mas tudo isso está dentro de um grande contexto que nós já sabemos. Mas né? é evidente, mas isso aí nem todos aceitam. Como é que... Que na verdade nós também somos alienígenas, porque nós não necessariamente não nascemos espiritualmente aqui. Mas eu estava referindo para o senhor o seguinte, veja que coisa interessante. A gente tem a tecnologia, que em princípio é puramente material. Mas essa tecnologia, ela leva a humanidade a padrões éticos. Por exemplo, uma situação relacionada ao sistema bancário. Nós somos obrigados a não ter jeitinho. E aí nós temos o nosso cartão, nós temos a nossa senha, nós temos o painel. Então, aquilo é uma educação para todos nós. E assim, no celular, assim, no telefone, doméstico, assim, qualquer outra relação que mexe com a tecnologia. Né? Nós temos os radares eletrônicos, os veículos, então isso aí acaba, de certa maneira, colocando as pessoas dentro de um padrão de moralidade ética. Mas eu suspeito, eu não sou cientista, também não sou da área das exatas, né? Eu sou formado em ciências jurídicas, mas eu suspeito que no futuro não tão longo, os padrões éticos de pensamento e de vibração serão cartões de entrada em estabelecimentos, em sites de relacionamentos, e as pessoas, pela própria tecnologia, irão conhecer como as pessoas são, porque elas deixarão emanar ali os seus pensamentos, as suas vibrações. Nós temos agora, por exemplo, estudo
que consegue ler a face. Se o sujeito está falando a verdade, se o sujeito não está falando a verdade, pela voz e etc. Então, tudo isso eu acho que vai ser um grande encontro da ciência com a espiritualidade. Mas que já começou. Já começou com Einstein e com a física quântica. Já começou. O que você está falando me lembra André Luiz, psicografia do nosso Chico Xavier, as obras de André Luiz, onde, não me recordo em qual dos livros, se foi nos Domínios da Mediunidade, ou um outro equivalente, em que ele fala no psicoscópio. O psicoscópio é um aparelho que vai ser descoberto nesse terceiro milênio, e nós estamos a caminho do tamanho de uma caneta, na descrição de André Luiz. Os médicos vão usar o psicoscópio para analisar a aura humana. Isso que você está dizendo, a aura humana, que esse campo energético que se irradia de nós em função da natureza dos nossos pensamentos e emoções. Pensamentos negativos e emoções desarmônicas criam um halo energético de baixa luminosidade. Aparecem nuvens na nossa psicosfera, que eu chamo de psicosfera, ou a aura humana, que todo mundo conhece, a aura dos santos. Nós emitimos essa energia e criamos um halo ao redor do nosso corpo. Nós chamamos de psicosfera. Então eu vejo o senhor, as pessoas vão ser forçadas, porque hoje, vamos imaginar assim, a pessoa vai para uma festa, ela disfarça os caracteres morais, botando uma boa roupa, um bom vestido, penteando o cabelo, botando perfume, sendo sorridente, simpática. Então, a partir desse momento não haverá mais isso, porque as pessoas serão forçadas, não, para aí, eu tenho que ser ético, eu tenho que pensar positivamente, eu tenho que ser uma pessoa decente, senão as outras vão saber. E aí não adianta perfume, o odor vai ser detectado. Isso que parece, à primeira vista, o que você está dizendo e que nós estamos confirmando, será uma realidade, talvez, em menos de 100 anos daqui para frente, talvez umas 3 ou 4 décadas, essa tecnologia do psicoscópio vai chegar. Mas nós estamos falando sobre o aspecto material, porque do aspecto espiritual, as criancinhas hoje quase lêem nosso pensamento. É evidente, mas por isso que é a importância da educação, a educação do pensamento, a palavra, o poder da palavra. Daí a educação, os cursos de preparação dos futuros professores e educadores terá que ampliar o seu currículo de formação pedagógica e educacional, abordando esses aspectos e introduzir nas próprias universidades e faculdades de educação um curso de educação de pai gestante. Essa é a minha tese. Sensacional. Tá? Veja você, isso é tão fantástico e tão inovador e alvissareiro. Nós estamos vendo ciclones, tsunami, as minas de Brumadinho, essa coisa toda, que são impactos inaceitáveis. Mas impactos éticos também. Exatamente. E implica em ética, a bioética, a cosmoética. Ser honesto é uma necessidade fisiológica, neurofisiológica. A ciência está chegando lá, já está mostrando isso. Isso tem que ser vivenciado por nós através da educação e da reeducação. Veja você, falei no psicoscópio, aproveitando a dica sua. Isso já está acontecendo. E talvez, nós estamos em 2019, até 2050, em 2050, que está ali, em 2040, ou 2100, está ali, na esquina,
do universo. Tá? Então, isso vai ser uma realidade. E as gerações novas, os que estão reencarnando no planeta Terra, eles já vêm com essa visão transcendente da vida e do viver, da morte e do morrer. O medo da morte que existe, é algo atávico. Nós vamos encarar a nossa visão da vida e do viver, da morte e do morrer, por outro olhar transcendente da vida, porque tudo é vida, ninguém morre. Os desencarnados virão falar conosco através da televisão. A transcomunicação instrumental prevê isso. É interessante, nós vamos ter uma internet. Eu estou elaborando um livro, Internet do Aquém e Internet do Além. Eu escrevi um livro há uns anos atrás, em 2000, Internautas do Além. Agora estou escrevendo Internet do Aquém e Internet do Além. As redes sociais que estão aí e cada vez mais em grande expansão, haverá possibilidade de você conversar com o pai e a mãe que já desencarnaram. Então, essa realidade, ela já é. Só que, principalmente, devido à nossa visão materialista, mecanicista, de decorrência da ciência materialista, com a física quântica está abrindo esse horizonte. E isso tem que entrar na educação formal e informal. E nas casas espíritas, nós temos que trazer essa informação, porque a casa espírita não deixa de ser uma escola, que traz uma proposta de renovação, de esperança, de luz, de paz. O trabalho que o Gandhi fez, o Gandhi mostrou, o grande Mahatma Gandhi, e que tão esquecido é aqui no Ocidente e no Brasil. Só tem um grupo que homenageia, o Gandhi. São os filhos de Gandhi, daquele cordão de carnaval da Bahia. Foi preciso que alguém mais sensível, usando o carnaval, para trazer uma mensagem de um grande mestre. O senhor tocou num ponto muito sensível da humanidade. Na verdade, o olhar da humanidade é sempre para fora, nunca para dentro. Eu me recordo muito um acontecimento, o senhor deve se lembrar, até não faz muito tempo, que foi aquele acidente com o avião da Chapecoense. Sim. Aquela comunidade em que ocorreu, e todo o povo, né, daquele país, foi de uma devoção, de um amor que deu um banho de fraternidade. E eu me recordo que eu conversava com os conhecidos lá de Santa Catarina, do Oeste Santa Catarina, que são meus conhecidos, meus contatos. Sim. Eu me lembro que eles choravam no telefone e falaram que eles nunca tinham visto tanto amor na vida. E uma frase dessa pessoa me chamou a atenção. Eu não sabia que era tão bom amar. Que o que eles recebiam em troca era uma coisa tão impressionante. Houve um caso de tantos casos bonitos, as pessoas do Brasil pegavam o avião e iam lá para ver, para auxiliar, né, nessa situação, e os taxistas pegavam e não cobravam. E os brasileiros queriam pagar, disse, não, vocês são os nossos irmãos. Isso é impressionante. Exato. Mas o que está acontecendo agora com essa coisa fantástica que houve, está comovendo o Brasil, em Mariana e Brumadinho, tá? As ações fraternas de solidariedade, elas brotam espontaneamente. Isso é amar. É isso que o Cristo veio
amai-vos uns aos outros. Nós precisamos desenvolver a consciência e o sentimento do amor compassivo. Que geralmente o pai e a mãe, o meu filho, minha filha, minha mulher, meu esposo, é um amar mais ou menos possessivo, é um amar mais ou menos não. Condicional e egocêntrico. Você lendo, estudando o hinduísmo, Paramahansa Yogananda, um grande mestre, o nosso Dalai Lama. Eu tive uma experiência com o Dalai Lama que me tocou muito. Foi quando, numa vivência... O senhor me contou essa história. Numa vivência... Isso eu estava em Garopaba, numa vivência, aos 85 anos. Nas minhas meditações, eu fiz uma pergunta. E para minha surpresa, eu vivenciei um fenômeno que ouso aqui tornar público, não importa a crítica que farão a meu respeito. Apareceu a imagem do Dalai Lama e, sorrindo, ele disse: aprender a amar o amor compassivo, que é da filosofia espiritualista, ético-religiosa do budismo, o amor solidariedade, a compaixão. No cristianismo, o Cristo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, os grandes mestres de sabedoria, independente de ser islâmico, Maomé, do Cristo, dos grandes mestres hinduístas, todos eles trazem a mesma mensagem. O Espiritismo, como um saber emergente, ele traz uma mensagem de redenção. Os que viveram no planeta Terra, deixaram a sua contribuição como pessoas físicas no campo da ciência e da educação, eles foram convocados para, através dos canais mediúnicos, e Kardec, o grande mestre, ele pôde, em 15 anos, fazer uma grande síntese, que é o conhecimento espírita, que é toda a síntese da sabedoria perene do Oriente e do Ocidente, nos tempos atuais, tendo em vista o porvir da humanidade. Daí a importância do Espiritismo como um saber emergente que promove a educação integral do ser humano. Revela o mistério da morte e do morrer, porque os que morreram vieram e vêm falar conosco durante o sono físico, através das visões que nós temos, das experiências que cada um, independente de ideologia religiosa, etc., os nossos entes queridos estão aí entre nós. Então veja só, tudo isso virá como uma explosão luminosa no planeta Terra, na grande transição planetária que nós estamos já vivenciando. Que, se Deus quiser, vai ser sempre para melhor.